tranquilidade que o seu colaborador merece. Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, dia 22 de maio de 2023, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode acompanhar esse programa também pela Twitch TV, daqui a pouco em podcast e logo mais às 17 horas, reprise na Plena TV. Olha, temperatura baixa ainda em Campos, ou as duas, né? Tanto a mínima quanto a máxima. Temperaturas baixas durante o fim de semana e no início da semana também não é diferente. A mínima para hoje é de 17, a máxima não deve passar de 26 graus. Agora aqui pelo centro, com a névoa úmida aqui pela manhã, tem temperatura de 18 graus. Não tem previsão de chuva para hoje. No programa de hoje vamos conversar sobre, não sobre exatamente a mudança climática, mas vamos falar sobre uma outra mudança que vem acontecendo ao longo dos anos e que precisa ser interrompida, que é o avanço do mar em Atafona, né, em São João da Barra. A outra questão também importante que a gente vai abordar aqui hoje, a região, né, que pode ser inserida finalmente na revitalização de bacias, que é um programa do governo federal, e, por fim, a apresentação aí de uma proposta em Brasília para a prevenção contra as cheias e secas, que foi apresentada ao Ministério da Integração Nacional, isso pelo Zenilson Coutinho, que é o presidente do Comitê do Baixo Paraíba do Sul, e o João Siqueira, que é o vice-presidente e professor da UENF, que vem para conversar conosco hoje, nesta manhã. Essa pauta, nós falamos recentemente sobre ela, mas houve uma alteração aí em todo o cronograma e todo o avanço nas tratativas de buscar uma solução para esses problemas, como seca, como cheia, e eu entendo que na verdade, alguém controlar aí a torneira, e não é São Pedro, é a gente aqui. Meio que controlar a torneira. Encheu, fecha. Esvaziou, abre. É literalmente isso, mas não tão fácil quanto controlar a torneira aí da nossa casa. É um pouquinho mais difícil, bem mais complicado. O João Siqueira vem para explicar a gente um pouco sobre isso. E muito mais do que explicar, como ele já fez aqui nesse programa, é saber em que ponto está agora, após essas reuniões ocorridas aí, com a intervenção do deputado federal Murilo Gouveia, que é de Itaperuna, aqui do noroeste fluminense, é justamente no sentido de tentarmos entender o que progrediu nessas reuniões, uma no Rio e outra em Brasília. Vamos falar com os dois já em instantes. Antes, só as manchetes aqui do jornal e do portal folha1.com.br. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Inclusive com o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar, você pode ter acesso aí a todos os resultados de exames, pode acompanhar também a marcação de atendimento domiciliar, além de saber o horário de funcionamento de todos os postos do Grupo Plínio Bacelar, inclusive da clínica da vacina Plínio Bacelar também.
Só baixar o aplicativo. Bom, em destaque na capa do jornal Folha da Manhã, na foto principal, a missa e homenagens a Ícaro Barbosa, que tem cobertura nas páginas 4 e 8 do jornal. Em oração, familiares, amigos e autoridades se reuniram na sexta-feira na paróquia Sagrado Coração de Jesus para a celebração da missa de 7º dia de morte de Ícaro Barbosa. Operação com helicóptero e cães prende suspeitos de matar PM. Está na capa do jornal Folha da Manhã. Agentes da 134 DP e da Polícia Militar prenderam 4 pessoas durante a ação no Açu, em São João da Barra. Caso de dengue em Campos desaceleram. O cuidado deve ser mantido. Já são mais de 1.600 pessoas com o caso notificado e acompanhado aí pela Secretaria de Saúde do município. Justiça ouve 19 pessoas no caso Letícia. Foi a primeira audiência. Pelo menos 50 testemunhas foram convocadas aí a depor. General da Reserva sente vergonha pelo 8 de janeiro. É a entrevista, em parte dela aqui no jornal Folha da Manhã, entrevista aqui no Folha no Ar, na última sexta-feira, com o general da Reserva do Exército Brasileiro, Francisco de Brito Filho. Museu Histórico recebe tesouros do passado. É destaque na capa do jornal Folha 2. Nova exposição no Museu Histórico de Campos, hein? Mudança no quadro. Kleber Glória deixará a direção da Santa Casa. Nova direção assume já por agora, hein? Ainda nas manchetes de hoje, e com destaque aqui para o portal folha1.com.br, caso de gripe aviária é confirmado em São João da Barra. Outro caso foi confirmado no Espírito Santo. Com isso, sobe para 5 o número de confirmações de casos em aves silvestres, mas em nenhum ser humano. Educação com inscrições abertas para a formação de robótica Lab+. A capacitação é voltada para educadores da educação infantil, laboratórios de tecnologias digitais e projeto Estação Educação. Vacinação contra a Covid e influenza para profissionais da educação. O atendimento acontecerá no dia 30 de maio próximo, das 9 às 16 horas, no corredor da Seduct. Campos foi usada na fraude da vacina de Mauro Cid, ex-ajudante de Bolsonaro. A prefeitura informa que identificou o problema e que será aberto procedimento administrativo. Segundo o portal de notícias UOL, por uma investigação própria do portal, o tenente-coronel Mauro Cid teria vacinado as suas 3 filhas em Campos, em dezembro. Mas segundo o secretário de Saúde de Campos, há uma incompatibilidade nos dados apresentados para registro e cadastro junto ao SUS. E Dr. Paulo Irano, em nota oficial, já avisou que imediatamente, lá em dezembro, quando chegou até ele o problema dessa inconsistência nos dados, acabou ele negando a subida desses dados ao Ministério da Saúde, e o caso está sendo investigado. Agora ele já prometeu adiantar essa investigação. Homem é preso com arma no heliporto do Farol de Santo Tomé. Casamento comunitário oficializa a união de 39 casais. Não ri do homem preso aqui não, eu ri foi do seu Zé Nilson, que está indo lá no transmissor tomar um café lá.
Agora ele veio para aqui, confundiu aqui os estúdios. Nosso presidente do comitê, que é do lado oposto aqui, os estúdios são os transmissores. Com 2 gols de Jefinho, o americano vence o Macaé na Série A2. O jogo foi válido pela segunda rodada da Série B do Campeonato Estadual. Roxinho de Campos joga hoje em Cardoso Moreira. E ainda, com gols nos acréscimos, o Flamengo venceu o Corinthians ontem no Maracanã e o clube chega aí aos 12 pontos, né? Já no pelotão de cima, mais aliviado do que o Vasco da Gama, que perdeu para o São Paulo de 4-2, mas nem tanto aliviado quanto o Botafogo, que venceu o Fluminense por 1-0 e é líder isolado do Brasileirão com 18 pontos, à frente do Palmeiras e do Fluminense, que vem em terceiro. O Botafogo revivendo seus tempos de glória. São 7h20. Essas são algumas das manchetes que estão no portal folha1.com.br, que você pode conferir aí a atualização a todo instante no dia de hoje. No programa de hoje a gente volta a falar sobre o avanço do mar em Atafona, os canais de Campos. Muito mais do que isso, vamos falar também dessas condições climáticas aqui da região e ainda de um projeto audacioso apresentado em Brasília para o controle das cheias e também das secas. A gente fala audacioso porque aqui para a região seria inédito, mas já tem outros lugares que contam com esses projetos e que conseguem controlar de forma bem sucedida o volume de água recebida aí pelos rios no período das cheias e não evita enchente, mas pelo menos evita aqueles prejuízos enormes, evita inclusive mortes, o que já valeu o projeto e aí vale por tudo, mas evita também a retirada das pessoas de casas, prejuízos com a lavoura, com a pecuária e com tudo mais. A gente tem aqui a presença do Zé Nilson Coutinho, que é presidente do comitê do Baixo Paraíba, do Sul e também do Itabapoana, né? E do João Siqueira, que é professor da UF. Deixa eu cumprimentar vocês, primeiro pela ordem alfabética, o vice-presidente João Siqueira, depois eu converso com o senhor, presidente. Trago o seu bom dia também, meu caro Zé Nilson. O João Siqueira, bom dia, prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar. Vamos voltar a falar desse assunto, vamos bater nessa tecla de novo, na esperança nossa, é claro, de que vocês venham apresentar aí novidades boas, notícias boas, e agora com a intervenção também lá do Murilo Gouveia e a chegada até Brasília, me parece que não de forma inédita, não primeira vez, mas agora me parece que mais concreta essa visita aí. Bom dia, João, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio e todos. Olha só, Cláudio, você falou uma coisa que eu gostaria de repetir. Você falou como é que a gente vai fechar as torneiras, né, da chuva, essas coisas. São Pedro, São Pedro. É claro que é São Pedro, né? É o grande mestre dessa orquestra, maestro dessa orquestra aí. Mas é claro, evidente hoje que os estudos apontam também, Cláudio, que o ser humano interfere nessa questão climática, principalmente invasão de rios, que é o que a gente vai tratar aqui hoje, tá? Então eu gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui, a sua atenção, a sua disponibilidade de nos receber e dizer que o único objetivo nosso aqui é demonstrar, mais uma vez, né? Por que você vem aqui sempre? Primeiro que o problema não foi resolvido ainda e tem solução. Eu gostaria de esclarecer que tem solução sim. E segundo, que a gente tem que informar a população, Cláudio, que enquanto todos estão vivendo as suas vidas, trabalhando, andando, cuidando das suas vidas, tem gente que está cuidando de problemas macro que interferem a vida de todos nós. Como você falou também, por que você abre a torneira de manhã, sai água, por que você acende o interruptor e acende a luz? Tem muita gente trabalhando para manter esse sistema em funcionamento.
Deixa eu trazer o bom dia do Zenilson Coutinho, que é o presidente do comitê do Baixo Paraíba do Sul e do Itabapoana, que também faz parte desse contexto, dessa bacia, né, hidrográfica, e que precisa também receber ações aí do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, referente a cada município que ele corta. Meu caro Zenilson, bom dia, seja bem-vindo a esse programa sempre. Bom dia a todos, bom dia, Cláudio. Mais uma vez estamos aqui, né, para trazer informações mais detalhadas sobre o sistema hídrico da nossa região, né, sobre as ações que nós estamos perseguindo, tanto aqui no âmbito do governo do Estado como em Brasília, e temos certeza que futuramente esses projetos estarão sendo postos em prática para atenuar um pouco o nosso sofrimento aqui na região. Tá? Sim. Eu acho que essa é a grande pegada para hoje. Projetos sendo colocados em prática, em prática. E aí, é claro que quando se trata de você visitar um ministro, ir a Brasília, você depende de uma série de fatores, de boa vontade, de entender, de interpretar o que está acontecendo aqui na região, porque o ministro não vive aqui, não conhece aqui de perto, né? Então, cada caso é um caso, são 5.570 municípios no país, então você imagina, né? Ele ter conhecimento particular assim de todos é difícil, mas para a gente que está aqui e está vivendo esse drama, por exemplo, como é o avanço do mar em Atafona e como as secas que nós temos aqui, além das enchentes, como foi o caso da última nossa 2008, que foi uma das maiores, e que talvez se tivesse já essas intervenções desses projetos que vocês apresentam, não seriam tão graves, não seriam tão catastróficas como foram, todas elas, né? Acho que a de 2008 foi a última que deixou aí muita gente desabrigada, desalojada, teve um prejuízo grande na lavoura, teve um prejuízo grande na pecuária. Meu caro João, e aí o Zenilson, você complementa, você fica à vontade aí, evidentemente que a pergunta é para os dois. Eu inverti a ordem aqui do que a gente havia apresentado ali na chamadinha do programa. Eu queria falar sobre o avanço do mar em Atafona, que gerou essa pauta toda lá em Brasília, né, com o ministro Valdez Góes, que vocês estiveram com ele, que foi através do deputado Murilo Gouveia. E o Murilo falava com a gente aqui há umas 2 ou 3 semanas atrás, nesse programa mesmo, junto do Rodrigo Gonçalves. Ele falava, não, eu vou a São João da Barra, porque ele tinha estado lá na festa, né? Na última festa em Atafona, gostou muito, nunca tinha ido, e ficou sabendo do avanço do mar ali, aquela coisa toda que impressionou ele, e ele falou aqui no programa, nós vamos agendar em Brasília reuniões para recuperação ou para tentar conter esse avanço do mar. Como a gente já está meio que escaldado, né? Já está muitos anos nessa história aqui, desde 1950 que tem esse avanço do mar ali constatado já, e vem ao longo dos anos, né, fazendo o papel dele, cumprindo lá o papel dele com a escassez de água do Paraíba, do Rio Paraíba do Sul, que também ajudava a fazer uma contenção do avanço do mar. O mar vai só avançando livremente. E aí a gente já ouviu tanta promessa, eu falei, vamos aguardar para ver, será que é só mais uma ou não é? E de fato a coisa parece que tomou um novo rumo, né, o João Siqueira? Eu me permito fazer um histórico, Cláudio, pedir licença a você, como jornalista que essa pauta não começou exatamente com o avanço do mar, não, tá? O deputado, o qual nós agradecemos, né, Zenilson, muita atenção dele, esteve conosco em fevereiro ainda, logo assim que ele assumiu. Não, mas ele relatou aqui o avanço do mar, foi só por isso que eu registrei. Só discorrendo essa visita a Brasília especificamente. Uhum. Ele esteve conosco em fevereiro no comitê, conhecendo
por que o norte e o noroeste fluminense, em especial o noroeste, que ele é de lá, né? E ele é o único deputado federal de nossa região hoje, né? Infelizmente, só tem um, né? Então ele diz que vai se dedicar o seu mandato à defesa dos problemas do norte e noroeste fluminense. Ressaltando que eu não sou nenhum aqui partidário político, né, de ninguém. Nós somos isentos de partidos políticos. Qualquer político que esteja no mandato é nosso aliado. E, em função disso, ele nos escutou uma tarde inteira. Ele, o Marcelo Garcia, né, Zenilson, esteve lá conosco na sala de monitoramento, e de lá ele viu os problemas que acontecem no Aflige aqui. Uma delas é baixa vazão do Pomba, Muriaé e do próprio Paraíba do Sul, e depois ele tomou conhecimento dessa questão do avanço do mar também, que tem tudo a ver uma coisa com a outra, né, como você mesmo explicou aí. E aí ele agendou, de fato, ele na época prometeu agendar uma visita lá, ou o Ministério da Cidade, ou o Ministério da Integração, qual seria a maior afinidade com esses problemas. E ele acabou agendando com o Ministério da Integração, que eu acho que foi muito acertado. E esse avanço do mar, então, só para esclarecer, foram duas pautas. Uma, ações de contenção de cheias e secas, né? Foi um trabalho que nós fizemos aqui, né? No comitê, desde então, desde fevereiro, nós, em conjunto com a Defesa Civil Estadual, fizemos um trabalho na equipe da sala de monitoramento, levantando os danos e prejuízos secas e cheias de 2013 até hoje. Um trabalho fantástico da equipe do Baixo Paraíba do Sul. Por que 2013? Porque são os registros que nós temos. Né? Os registros que estão 10 anos de registro. Tem mais, né? Mas tem registros que nós temos mais apurados, são esses. Um dos problemas brasileiros é a falta de monitoramento. Por isso nós temos um programa no comitê, sala de monitoramento. A Baixada Campista, todo mundo sabe e acha que sabe tudo. Nós somos daqui, né? Eu sei, a lagoa tem que ficar aqui, porque na casa dele chegou lá em determinado dia a água da lagoa. Mas a vida não é assim, né? Nós aqui do Rio Paraíba do Sul somos totalmente dependentes de chuva em Minas Gerais e São Paulo. Não adianta chover aqui em Campos, para o Paraíba. Para a agricultura, é claro que sim. Mas para o Paraíba, cheia seca é causada por chuvas em Minas e São Paulo, e não aqui. Então, a gente está estudando exatamente isso. Esse trabalho é para isso, é a porção mineira e a porção norte e noroeste fluminense, que é a região hidrográfica 9. Então, o que isso tem a ver com o fechamento da Foz do Paraíba do Sul e o avanço do mar? Realmente, esse processo se intensificou. Aí é bom esclarecer, Cláudio. Uma coisa é a causa principal, outra coisa são as causas que geram, não é só você às vezes, né, pega uma gripe, mas se você tiver enfermo de outra coisa, aquilo se potencializa. É a mesma coisa exatamente o Rio Paraíba. A baixa vazão de 50 para cá, causada pela transposição para o Rio de Janeiro, o Zenilson, quando vê falar isso, ele fica arrepiado, desde que nós conhecemos lá, né, Zenilson, essa coisa já mais de 10 anos atrás. Essa transposição, isso são dados estatísticos e dados reais, né? Essa transposição causou um grave acentuamento, foi muito acentuado a queda da vazão aqui na Foz do Paraíba do Sul. Período seco, a vazão cai demais. Então, esse avanço do mar certamente foi acelerado por esse processo de baixa vazão no Rio de 50 anos para cá, que coincide com a transposição. E o que pode ser feito para isso? Eu fiz uma apresentação desse trabalho que nós fizemos de amortecimento de cheias e regularização de vazão, e o professor Eduardo Bulhões fez sobre um estudo que ele está fazendo para conter o avanço do mar. Existe solução? Claro que existe. Em Marataízes, Santa Catarina, em vários locais do Brasil, tem ações com sucesso que pode conter o avanço do mar Atafonda. Solução existe sim, assim como conter as cheias aqui em Campos, que nós vamos explicar com mais detalhe, que é a minha área, né? Então, o professor Bulhões falou lá que existe. Agora, são ações, Cláudio, além de precisar de uma manutenção constante, porque a energia do mar é muito forte. Qualquer ação que você faça, a pessoa não pode acreditar, fez uma ação, ela arrebentou. É claro que vai, são ações
vamos dizer assim, temporárias. Não tem uma ação definitiva para você conter o avanço do mar. Você não consegue, é como você não consegue mexer na chuva definitivamente. Cada ano muda o regime climático. E o avanço do mar também você não consegue conter de uma hora para outra. Você tem que fazer um espigão, sei lá o quê, tem um estudo do professor Bulhões lá para fazer isso, e aquilo vai minimizar o efeito do avanço do mar. Mas certamente é uma luta, né, incessante contra a natureza. Luta no bom sentido, né? Então, é isso que a gente foi fazer em Brasília, né? Duas pautas diferentes. Tá? Diferentes não. Tem tudo a ver uma com a outra. Mas uma foi do comitê e outra foi da própria Prefeitura de São João da Barra, que o deputado atendeu a ambos. Sim. E aí, como é que foi o resultado, a receptividade disso? O que o ministro falou? E o principal, o que ficou acertado? O ministro vem à região, não precisa dele vir. Acho que ele, não sei se ele é técnico na área, mas acho que se mandar os técnicos e mandar a solução é melhor, talvez. Ou se vier para a inauguração, isso não importa. O que ficou definido lá para resolver o problema? Aliás, tem várias perguntas aqui no grupo de WhatsApp, e uma delas é da Silvana Venâncio. Ela fala: tem como conter o avanço do mar em Atafona? Segundo o professor Eduardo Bulhões, que fez a apresentação lá, ele tem um estudo que inclusive mencionou o valor do estudo, e no momento, já uma ação concreta, que nós saímos de lá com ela, o deputado se dispôs na reunião que o ministro requereu um estudo e projetos. O ministro se manteve muito aberto. Depois tem uma outra coisa que eu gostaria de falar também, que nós saímos de lá com uma sinalização positiva de um projeto efetivo, mas um deles que o professor discorreu, e o deputado já alocou recursos para cobrir esse estudo e propor a ação que esse estudo vai apontar, né, como uma ação mitigatória do avanço do mar em Atafona, certo? Então, já tem um recurso para se concretizar esse estudo pela UF, né, professor da Universidade Federal Fluminense, e aí sim, isso vai apontar uma solução, como o professor discorreu lá na hora, não definitiva, mas certamente uma solução que alguns anos vai sofrer, ou seja, uma solução que, como outras partes do Brasil, né, a gente repetindo, o próprio deputado falou lá, Marataízes, a gente vê hoje que estava destruindo a própria cidade, hoje o mar está lá afastado, não sei quantos metros, 100, 200 metros de coisa, e com sucesso. Então, solução tem sim, basta recurso e vontade política, porque só a prefeitura não é capaz de fazer um trabalho desse tipo, né? Tem que ter uma parceria, prefeitura, estado e governo federal. Eu acho que até para mexer com essa questão de água tem que ser do governo federal, no caso o mar é de domínio do governo federal, como são aqui os canais, rios do governo do estado, né? Você não tem nem permissão para mexer lá, né? Outra coisa, antes do Zenilson falar sobre isso, só você tocou num ponto que é muito importante. Nós tivemos uma pauta, eu e Zenilson, no Rio agora essa semana, que exatamente discutindo sobre isso. Quem é o dono dos canais de Campos? O professor Canedo, né, que em 2008, que você também citou aqui, né? Eu não precisava nem vir aqui, não precisava nem eu ter vindo aqui, né? Só não, você falar aí, eu só falei porque eu aprendo com você, pelo amor de Deus. Nem eu ter vindo aqui, você já falou sobre todos os assuntos, mas isso é muito bom, Cláudio, sinceramente. Então, essa pauta com o professor Canedo, ele explicou detalhadamente por que os canais de Campos hoje, ele em 2008, como você citou, ele que fez o projeto que aquele Odebrecht gastou quase 300 milhões, 200 milhões aqui. Aquele projeto foi todo ele que fez. Por isso que eu e o Zenilson fomos lá, levamos 2h30 conversando com ele. Ele vai nos mostrar, vai trazer para nós toda a documentação que a Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ, tem sobre esse assunto, que ele produziu, ele e os colegas dele. Nós vamos colocar um estagiário lá para, junto com ele, recolher esse material. E esse banco de dados nosso vai ser riquíssimo, né? E ninguém tem isso, nem o INEA tem. Então, mas está lá na Universidade Federal. E aí, ele disse que esses canais de Campos, o INEA solicitou ao governo federal, palavras dele. Ele foi um interventor disso, ele era secretário na época, era um órgão do Estado lá, da SEA, era CERLA na época, né? Era CERLA, essas coisas todas. Então, o Estado requisitou e ele fez a transferência desse patrimônio dos canais de campo do governo federal, da NOS, para o governo do Estado do Rio de Janeiro. Então, os canais hoje, por
solicitação do próprio governo do Estado, é do governo do Estado. Ô, Cláudio, inclusive... É pena que solicitou para não fazer nada, né? Isso aí foi um projeto que eu participei na época que o Paulo Canedo estava na célula, já fazia parte lá do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. O projeto do Porto do Açu era você tirar a água do Rio Paraíba. Pelo canal, você ia não sei quantos quilômetros para levar água até o canal Quitinguta. Só que seria os incentivos que vinham, os impostos, era tudo para o governo federal. Aí houve um olho grande do governo do Estado para você tirar a água daquela região ali, para os impostos ficarem aqui. E o professor Paulo Canedo fez um trabalho belíssimo ali, que eu tive o prazer de participar desse projeto dele, que eu fazia parte da Câmara Técnica Institucional do CERRI, tá? Então, o objetivo todo foi esse, infelizmente. Mas nossa... O negócio eram os impostos. Mas não se pensou no principal, que é a manutenção dos caras, pensar em receber. Sim. Então, todos os domínios dos rios da nossa região passou a ser do governo do Estado. Tá? Dos rios e canais da nossa região. Mas aí, no caso, é o domínio para receber os impostos, mas a obrigação de investir em contrapartida que não tem acontecido. Para dar assistência também a esses canais. Você vê, hoje nossos canais aqui estão todos assoreados. Tá. Se não fossem ações isoladas, como nós temos aí, a Asflucan adquiriu uma máquina para aliviar esses problemas todos aí. Se não é esse trabalho da Asflucan, agora o INEA botou uma máquina também para ajudar. Mas parece que já tiraram, já. Já tiraram. O Ministério Público agora parece que entrou com uma ação com as Asflucan, que a Asflucan está tirando vegetação dos rios nossos aí. É absurdo. Rapaz, é muito complicado. O governo do Estado não faz o serviço dele, né? Hoje nós temos canais todos assoreados aí. É muito difícil. E finalmente, vamos fechar com o avanço do mar, então. Tem esse estudo do Bulhões. Me parece que existem outros 2 estudos também que são diferenciados. Você citava Marataízes. Eu, particularmente, morei lá na década de 90, estava começando o avanço do mar ainda, já se falava muito em espigão, até porque na barra do Itapemirim tem um espigão que joga o rio lá fora, mais dentro do mar. E cá na Praia dos Cações, para quem conhece ali, talvez nem tanto quanto a gente que morou, mas tem Praia dos Cações, logo a seguir tem Lagoa do Siri. É aquilo que você falou, o mar é vivo, a força da água é um negócio, quando chove, que tem um vazamento na sua casa, você vai lá e tenta tapar aquele vazamento. Mas se ela continuar caindo ali, ou seja, se continuar chovendo ali naquele ponto, ela vai encontrar um outro caminho para entrar, para sair. Água é um negócio impressionante. Então, quer dizer, mal comparando uma goteira de telhado com o avanço do mar, que é proporção gigantesca, não tem como, é só para a gente tentar entender. Se com o vazamento aqui a gente tem dificuldade, você imagina com o avanço do mar e a força da correnteza, como você disse. Então, Praia dos Cações e Lagoa do Siri ficaram, num tempo atrás, agora eu não sei, não vou dizer hoje, mas foram destruídas por conta dos espigões colocados lá em Marataízes. A correnteza fez o quê? Batia nos espigões, ia lá fora, ia lá no fundo, e quando voltava com toda a força cá mais adiante, não voltava mais em Marataízes, porque ali estava protegido. Então, é preciso que se faça, e claro, aí são especialistas, eu só estou citando um exemplo, que essa correnteza, ventos, toda essa movimentação da natureza sendo levada em conta nesse projeto. E o do Bulhões foi apresentado lá. Não quer dizer que o dele seja o utilizado, ou quer dizer que vai ser o dele? Não, ele realmente, esse estudo, eu acredito que tem levado em consideração toda essa questão do avanço do mar, porque ele estuda isso no Brasil inteiro. Tá? E essa questão de espigão, as pessoas, não, vai fazer, realmente você tem toda razão. Quando você interfere na natureza, ela reage.
não penso que você vai, como eu falei no início aqui, a solução não é definitiva. É uma solução que requer outras ações complementares ao longo dos anos. Se a população quiser viver ali, por exemplo, Cardoso Moreira, todo ano inunda Cardoso Moreira. Já houve uma proposta de tirar a cidade e colocar em cima do morro. Quer dizer, qual a decisão que nós vamos tomar? Vai resolver. É uma solução. Mas vai resolver o quê? Não deixa de ser. Você tá para a água chegar lá, porque tem que ter outro dilúvio. Resolve o problema de uma vez por todo. 3 ventos, está ali no local errado. Agora, a gente vai fazer um dique para conter o avanço da água, para a população continuar vivendo ali, que é o que ela deseja, ou vai tirar a população botando em outro lugar. Então, essa é a decisão a ser tomada, é uma decisão política. Aí vai fazer espigão. Essa questão do espigão, por exemplo, no Rio, na foz da Lagoa dos Patos, lá, no Rio Grande do Sul, também é uma região de correnteza, venta muito, um dos 4 locais que venta mais no Brasil como o nosso, tem um espigão que é o maior porto, um dos maiores portos das Américas, um dos maiores portos do Brasil, entra na Lagoa dos Patos. É um espigão afunilado que avança mar adentro para que os barcos de grande porte possam adentrar ali. Um espigão afunilado porque a correnteza da maré, né, para lá e para cá, ela mesmo limpa aumenta a velocidade e limpa aquele subsolo ali, segundo a explicação de alguns técnicos. Então, essa questão de espigão, se você quiser continuar com a sociedade sobrevivendo nesses locais, com o sistema que nós vivemos, nós temos que ter essas ações. Então, tem que fazer, não sei quantos espigões vão ser, isso aí, né, o professor que vai definir no seu próprio estudo. Aí, sim, e isso vai resolver um problema. Aqui, uma região de grandes correntezas, que vem desde lá de Santa Catarina até aqui o cabo do Arraial do Cabo, Cabo São Tomé, etc., e vento, sim. A movimentação marinha aqui é grande, sim, mas esse estudo certamente vai prever isso e vai apontar ações que possam, ao longo do tempo, controlar de alguma forma isso. Ali em Barra do Furado não tem também um espigão que está colocando areia de um lado e tirando o outro? Aquela obra foi incompleta. Esse é o grande problema brasileiro. Não faz uma obra, faz a estrada, né? Daqui a pouco a estrada, passei na 356 ontem, né? Na estrada BR, toda cheia de defeitos. Uma empresa vai lá fazer uma estrada. E que foi refeita agora. Foi refeita de novo. Então, essas coisas, fazer um espigão, deixar pela metade, isso é igual os canais de campo. É pior do que não fazer. Os canais de campo são uma obra que nós conversamos muito, foi uma aula lá com o professor Canedo, uma obra majestosa da nossa região, mas por abandono não funciona, causa problema. Então, esse é o grande problema, não é especialmente a obra nem o estudo. O problema é que você fazer a coisa de forma completa e eficiente. Agora, eu tenho certeza, segundo a explanação lá que nós ouvimos, e a gente acompanha, que solução existe sim. No estado do Rio, infelizmente, você falou de recurso. Recurso tem. É lei. O Porto do Açu já transferiu para o governo do estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Meio Ambiente, 400 milhões de reais ao longo desse tempo que ele está aqui. 400 milhões de reais. Sabe quanto veio para aqui, para os canais de campo da área que o Porto do Açu é sediado? 0. É lei, o governo do estado pode definir para onde for dando, mas vai tudo para a capital, não vem para nós. Então, isso aqui é o problema, entendeu? É o que eu falo. Nós somos uma região politicamente fragilizada, sabe? Nós não temos força política aqui na nossa região, infelizmente. Graças a Deus, nós temos hoje um deputado que não é da nossa região, é lá de Itapiruna, né? E que está nos dando esse apoio aí. Mas a nossa região é muito fragilizada politicamente. Tá? Tempos difíceis, né? Tem uma pergunta aqui no grupo de WhatsApp para a gente fechar e depois você deixar de concreto aí o que de fato foi possível trazer na bagagem lá de Brasília dessa reunião com o Valdez Góes. A Vera Marques diz aqui, lá no grupo de WhatsApp, prezado João Siqueira, haveria realmente alguma solução para o avanço do mar de Atafona com interrupção de suas destruições, ou seria melhor a aceitação do processo com uma reformulação estrutural urbanística?
Então, a pergunta dela veio o que eu falei anteriormente, né? Seria melhor tirar Cardoso Moreira do local, botar em cima do morro ou fazer alguma contenção? É uma decisão política, eu não sei. Cada pessoa, né, a Tafona, tem que tomar sua decisão, São João da Barra, né? Deixa destruir o mar, que daqui a pouco vai estar em São João da Barra, ou coisa. Por exemplo, a intrusão salina, que nós do comitê combatemos há anos. Você vai falar assim, até hoje o comitê não criou nenhuma solução. Sim, já criamos uma solução. Existe um recurso do CEIVAP desde 2015, alocados outras gestões, né, passadas, né, não é essa, mas o bom do comitê é isso, né, que ele perpassa essas mudanças políticas, e nós trouxemos para cá recurso para a construção de um poço profundo, né, de 250 metros para abastecer o centro da cidade. Porque quando a intrusão salina avança, causado pela diminuição da ação do rio, o centro de São João da Barra fica sem água 2 vezes ao dia, hospitais, etc, etc. E leva horas para recompor aquela estação, por causa da água salgada que chega. Leva horas. Está nesse nível já? Hein? Porque essa... Até hoje isso. Até agora vai começar, vai lá que a São João da Barra está parada 2 vezes ao dia. Porque essa intrusão, né? Intrusão salina. Então, é a famosa língua de sal, né? Isso. Língua de água salgada que vem. Tem vários estudos apontam que ela está ali em Domingos em Martim Lage. Hoje, mais adiante um pouco, já chega aqui. Não, são duas coisas diferentes. Ou não é essa mesma língua? Não, é a mesma língua. É língua, intrusão salina, porque cunha salina, porque o sal ele é pesado, ele se condensa no fundo, ele entra por baixo. Então você tem que medir a quantidade de sal na superfície da água e medir no fundo do rio, para você ter realmente a noção, e são parâmetros dão um resultado diferente. Imagino. Então, a ação da maré, a elevação da água vem até Martilagem. O mar levanta, o rio para de correr, sobe. Mas o sal é diferente. Segundo os estudos do INEA, ele anda 10 quilômetros. Ele andava 4 quilômetros. De uns anos para cá, por causa dessa intervenção de baixa vazão, ele passou, a maré, né, passou a avançar 10 quilômetros. Com ele avançar 10 quilômetros, a estação da SEDAI, que, né, foi feita ali justamente por causa da intrusão da maré que não atingia, passou a atingir. Então, agora, de uns 10, 20 anos para cá, realmente a SEDAI não consegue mais abastecer o centro da cidade de forma contínua. Ela interrompe 2 vezes ao dia. Assim que a maré, quando o rio está baixo, é claro, né? Quando tem grande vazão, não, mas quando o rio está baixo, que agora já está com 5,40, né? A cota do rio aqui em Campos, então é uma das menores cotas, né? Ele realmente, o centro da cidade fica sem abastecimento de água 2 vezes ao dia. E aí está se falando de uma cidade que tem um futuro extremamente promissor com a questão do porto, a dependência de água muito maior do que há 10 anos atrás, como você falou, né? Então, quer dizer, um problema que não existia 10, 20 anos atrás passou a existir, e agora com o agravante, o crescimento da cidade. E aí, respondendo mais uma vez a pergunta dela, tem solução para essas coisas? Sim. O avanço do mar tem solução? Sim. Várias outras regiões do país, por exemplo, lá em Santos, eles engordaram a praia em 500 metros. Né? O mar também estava encostando na rua. Santa Catarina? Não, foi em Santos, na praia. Também? Também engordaram a praia. Quer dizer, solução tem. Agora depende da vontade política. Por exemplo, essa questão da intrusão salina. Você vai mexer na vazão do rio? Sim. São Paulo não tem. Você chega em Resende, o rio não fica seco na estiagem. Ele fica no nível só o ano todo. Isso pode ser feito aqui na região de Campos também. O rio ficar numa vazão constante o ano todo. Isso é possível, sim. De forma de engenharia, Eu estou vendo aqui, tem vários pontos aqui. Meaípe também fez o engordamento da praia. Sim, no Espírito Santo, aqui perto de Guarapari. Isso aí. E por aí vai. Agora, só uma pergunta. Ô João, você voltou de Brasília com a mala cheia de esperança ou voltou acreditando que isso vai resolver ou voltou naquela coisa de
parecido de Santo Tomé, tem que ver para crer. Como é que Mais foi? uma vez eu faço alusão à nossa Baixada Campista. E, infelizmente, a nossa região não vai para frente, Cláudio, por um dos motivos. As pessoas torcem mais contra do que a favor. Eu sei que tem muita gente apostando, isso não vai dar em nada, não vai acontecer nada, mas a esperança, se nós ficarmos em casa sem fazermos nada, sem ir a Brasília, é aí que nós não vamos trazer nada, nem esperança, nem coisas concretas. Já veio de lá dois fatos concretos. Um, já falei, que é a manifestação do deputado com recursos para custear esse estudo que vai apontar a solução para o avanço do mar em Atafona. Isso já é concreto, o deputado alocou recursos para isso. Tá? E é uma solução concreta que nós viemos de lá. E outra coisa, essa questão, a solução não está apenas no município, como eu falei. Para a gente regularizar a vazão e o avanço do mar aqui em Campos, em Atafona, a gente tem que trabalhar em Minas Gerais. Né? Então, lá que tem que ser feitos os reservatórios. Na porção paulista, isso já existe. A vazão pode ser aumentada sim em Atafona. Pode ser aumentada sim em Atafona. Existe no Nordeste inteiro, os rios não são perenes, ou seja, os rios na chuva eles correm água e na seca eles secam mesmo, zero, fica passando zero. Então foram construídos milhares de reservatórios no Nordeste para manter a vazão do rio perene, constante, ao longo do ano todo. Só que aqui no estado do Rio isso não acontece. Nós chamamos aqui no comitê de Paraíba 2, da transposição para cá. Porque aí é a natureza. Chove muito numa época e chove outra. Mas isso é conversa para o segundo. Eu quero entrar. Sim, não, mas é interessante, até porque para a gente entender de que forma pode se fazer alguma coisa de concreto, se houve, né, Zenilson, uma luz lá no fim do túnel que não seja o trem vindo na direção da gente, né? Porque difícil já está. Então, é uma questão de buscar solução. Olha, Cláudio, um problema grave também, no meu modo de ver, é que você tem pouca água doce aqui na região. Né? A vazão do rio hoje está às 5h40, é pouca para você enfrentar o mar ali e tudo. Então, qual a solução que estão dando aí? Estão autorizando, o INEA está autorizando, o Porto do Açu, por exemplo, é um mega complexo, ele está sendo abastecido com água do nosso lençol freático, do nosso água subterrânea nossa. Tá? São 5 poços artesianos que tem dentro do porto que abastece o complexo. São João da Barra já tem um. O dia que nós contaminarmos essas águas subterrâneas nossas, aí sim que a nossa região vai para o brejo. Tá? Infelizmente acontece isso. E dão outorga para fazer isso sem comunicar ninguém. O Comitê de Bacia sequer sabia disso, fomos saber através da imprensa, que é o órgão que tem a função de gerenciar esses recursos. Chegou-se a fazer um canal, uma adoção de um canal ali da Baixada para atender o porto. Eu não sei se aquilo ficou só no projeto. Só no projeto ou se chegou a fazer realmente essa obra ali. Ficou só no projeto. Seria interessante, ou pelo menos menos pior do que essa exploração aí do lençol freático, né? Vamos da questão que você tocou, muito importante, Cláudio, que é a sua função, esclarecer a sociedade. Realmente você vem só no âmbito da esperança ou você traz alguma coisa concreta? Só o financiamento de um estudo já é uma coisa muito importante, porque nessa área você não se faz nada hoje no âmbito do dinheiro público sem um estudo, sem um projeto. Você não consegue. Recurso tem. Aonde você for, tem recurso hoje. Ministério da Integração, do Meio Ambiente, das cidades, tem recurso, mas você precisa lá, que o próprio ministro falou, né? Ele prometeu vir aqui, depois eu vou falar sobre isso melhor, prometeu vir aqui sim, mas ele quer encontrar aqui estudos e projetos para que ele possa assinar essa dotação orçamentária para isso. Então, o nosso trabalho
nós viemos de lá não só com a esperança concreta, mas também com uma obrigação de um dever de casa de fazer o estudo do projeto. E é o que a gente está fazendo. O estudo já está aqui. Tanto o professor Bulhões quanto nós levamos estudos para eles, com números, dados. Né? Agora precisamos transformar isso num projeto para que... hoje você pode fazer a sua casa. O que eu contratar, quem faz a sua casa? É um mestre de obras. Tá? Aí você pode fazer, você contrata um amigo seu lá, um pedreiro, faz sua casa. Vai ficar um monte puxadinho, tenho certeza. Você não é arquiteto, no caso, nem eu, né? Então vai ficar um monte puxadinho. Agora, se você contratar um arquiteto e fizer um projeto, a sua casa vai partir vai ficar muito... O mesmo mestre de obra vai fazer, mas tem um estudo, um projeto. É isso que nós estamos fazendo. O estudo dos projetos. E eu gostaria de esclarecer, Cláudio, para a população de uma vez por todas, que o comitê não é o órgão que faz a obra. Ele é o arquiteto. Ele faz o estudo, o projeto, é uma equipe trabalhando lá, então são 3 pessoas, sob a coordenação nossa da diretoria, 3 pessoas trabalhando diuturnamente nesses estudos, nesses projetos. Assim como o professor Bulhões fez o estudo dele, nós estamos fazendo o nosso também, entendeu? É claro que os dois são congruentes. Né? Zenilson falou da exploração dos recursos subterrâneos de água, que é a nossa reserva técnica para o futuro. Não é o momento de nós estarmos usando isso agora, porque nós temos água superficial ainda. Vai ser complicado, né? Mas muito mais do que realizar os estudos e promover esse tipo de debate, é provocar as autoridades. Eu acho que o comitê faz isso muito bem. Eu acho que é uma espécie de fiscal que chega pro responsável por aquela área e apresenta aqui, está acontecendo isso e isso, vocês vão fazer o que com isso aqui? Né? Você é um fiscal com o poder de denunciar, de reclamar. Eu acho que o comitê faz isso de forma muito, muito interessante. Com espaços assim como esse também, para a gente debater, para a gente entender, colocar a população a par do que está acontecendo e também alertar as autoridades sobre, de fato, as possibilidades de recuperação e evitar maiores danos, que é o que a gente consegue visualizar agora. Bom, são 8h01. O Zenilson Coutinho, presidente do Comitê do Baixo Paraíba do Sul e do Itabapuana, e João Siqueira, professor da UENF, vice-presidente do comitê. João também já foi presidente do comitê, enfim, tem os trabalhos já realizados e prestados aí através desse comitê. A gente faz uma pausa aqui rápida. Teve também o primeiro evento aí do Caminhos do Açúcar esse final de semana, né, João? Lá ontem. Você esteve lá, eu vi na sua página lá no Instagram, eu acho, umas fotos lá, alguns vídeos, acho bem bacana também. Muito bacana. Você e o CIDENF, né, que é um outro comitê também muito impressionante, bom, forte, né, que é o comitê aqui dos municípios do Norte e Noroeste Fluminense, reunidos no sentido de buscar soluções aqui para a região, inclusive no turismo. Ô, Cláudio, que é uma força. É o que nós falamos aqui anteriormente. Enquanto a sociedade está trabalhando, cuidando da sua vida, que é o que ele deve fazer, todos nós fazemos, tem pessoas trabalhando para esses avanços. E a partir desse trabalho é que surgem as ideias. Nós tivemos recentemente o Fórum de Desenvolvimento do Norte Fluminense, que aconteceu na UENF. O CIDENF foi um consórcio montado começou com 6 municípios, nós participamos do comitê, a GEVAP ajudou na elaboração do estatuto do CIDENF. A GEVAP é a empresa delegatária nossa dos comitês, trazido por nós aqui. E aí, o CIDENF foi uma criação muito bacana. Os municípios já existem. Sim. Sim. Mas hoje, Cláudio, não se pode fazer mais nada estanque. Você tem que ter uma associação de jornalistas, você tem uma associação de empresas de imprensa, você tem que ter um conjunto macro. A própria globalização, né? Sim. Os países hoje eles se unem para, desde a Segunda Guerra, né? A aliança que combateu o mal da Segunda Guerra, isso nos mostrou esses caminhos. E nós não podemos mais trabalhar. É por isso que a nossa região, mais uma vez, fazer uma autocrítica. Nós não nos desenvolvemos, nós não sabemos ainda nos cooperar, nos associar, nos ajudar para um bem de todos.
E aí, o SIDENF foi uma grande sacada, porque os municípios já existiam, mas faltava um órgão que pegasse recursos de todos os municípios e concentrasse em ações que beneficiassem a todos. O Caminho do Açúcar realmente foi uma grande sacada, porque o turismo histórico na nossa região é riquíssimo e zero explorado. Então, foi realmente uma oportunidade única nós participarmos ontem desse circuito, que vai ser todos os municípios. Tem 20 municípios hoje no SIDENF. Então, a capacidade de operação, que a função do SIDENF é executar projetos e obras também, né? Em nome dos municípios. O SIDENF não é um órgão, sem os municípios não existe SIDENF. O SIDENF é uma congregação de municípios. Põe recursos e faz na estrada daqui a São João da Barra, passa por 3 municípios. São Francisco, Campos, Quissamã, essas redes de estradas, só o SIDENF pode fazer isso. Como é que próprios canais? O grande problema dos canais, por que o governo do estado faz a limpeza dos canais? Porque passa por Quissamã, Campos, São João da Barra. Como é que um município vai fazer não vai fazer não, porque é um município do outro? E nem pode. Contra a lei. Então, ou o governo do estado faz, ou um órgão que congregue todos os municípios. O município limpar o canal do outro, o Tribunal de Contas bate em cima, isso dá problema. Isso aí. Mas para o usuário e para a natureza, é preciso limpar. É preciso limpar. Então, é esse aqui, tem que quebrar esse... É porque a divisão administrativa foi feita... Essa barreira aí. Não, foi feita de uma forma que não considerou a natureza. Hoje, os comitês nasceram disso, a região hidrográfica, por exemplo, Rio Muriaé, todos os problemas de um lado a outro da margem do rio, né? Então é muito mais fácil você administrar esse processo em forma de região hidrográfica. Mas o Rio Muriaé tem dezenas de municípios. Aí fica um samba de crioulo doido. Porque foi criado, em primeiro lugar, o município, e segundo, no caso, o Rio Muriaé, no caso da natureza. Então, a ordem está invertida aí. Bom, são 8h05, uma pausa rápida aqui no Folha no Ar e a gente volta com o Zenilson Coutinho, que é presidente do Comitê do Baixo Paraíba do Sul e do Itabapoana, e também com o João Siqueira, que também é vice-presidente do comitê e professor da UF. 8h06, voltamos em instantes no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Campos não para de crescer.